Graça e paz, nós estamos aqui nessa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ver hoje no capítulo 3, dos versículos de número 12 até o versículo de número 16. Eu quero apenas recapitular aquilo que nós vimos do versículo 1 até o versículo 11. Lembrando que Epafrodito, ele havia ido para Roma, Paulo estava preso em Roma, e ele leva a notícia a Paulo, que estava preso lá em Roma, de que falsos mestres estavam trazendo falsos ensinos para dentro da igreja. Eles estavam ensinando que, além de pregar o evangelho, além de compreender que Jesus é o Salvador, seria necessário a circuncisão, seria necessário observar o calendário judaico, principalmente o sábado. Eles pregavam as leis dietárias, que dizia que não deveria comer carne de porco, que não deveria comer nenhum alimento que tivesse sangue de animal, que era considerado, então, impuro. E aí, o apóstolo Paulo ele fala de alguns cuidados escrevendo essa carta aos irmãos da igreja de Filipos, aos filipenses. Ele chama de cães, né? Ele usa de ira e ironia aqui, falando com eles, chamando aquele povo que está pregando daquele jeito de cães, porque ele fica muito irritado, que ele vai lá, prega o evangelho, aquele povo recebe a Jesus como Salvador, e agora vem os falsos mestres aí, dizendo que é necessário cumprir os rituais da lei. Então ele chama de cães, ele fala de uma falsa circuncisão, ele diz, olha, tem que circuncidar o coração, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é excesso, tem que ser tirado da nossa vida, do nosso coração. E ele chama a antiga circuncisão da lei abraâmica de algo assim que é desnecessário. Aquilo é uma mutilação. E daí ele chama também de falsos obreiros, porque eles pregavam boas obras, mas eles entendiam que isso ia salvar. E é claro que as obras não salvam. E aí o apóstolo Paulo faz lá alguns contrastes, ele fala que daquilo que era perda ele considerou lucro por amor a Cristo, ele fala daquilo que ele considerava, né, algo vantajoso, ele considerou aquilo, ele perdeu aquilo por causa da sublimidade do amor de Cristo, ele quer aquilo que é excelente, ele quer aquilo que é perfeito, ele falou, olha, pelo esforço humano, pela justiça humana, jamais nós vamos ser salvos, a nossa salvação depende da justiça divina, e ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala, olha, Jesus ele venceu a morte, e nós temos que viver nessa expectativa de que um dia nós vamos ressurgir dos mortos e nós vamos desfrutar da plenitude com ele, todo sofrimento, toda perseguição, toda oposição, tudo isso vai ficar aqui. Nós seremos transformados, nós vamos experimentar o poder da ressurreição. E aí nós chegamos então ao texto que nós vamos refletir hoje, que é o versículo 12, que ele diz assim, não que eu já tenha recebido. Do que ele está falando, não que eu tenha recebido? Do poder da ressurreição, quer dizer, eu ainda não estou na glória, eu não estou desfrutando ainda da vida eterna com Cristo, mas eu creio nisso. Não que eu já esteja nessa plenitude da ressurreição, do novo corpo, do corpo glorificado, desfrutando de tudo isso. Mas ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Eu ainda não estou nesse estado de perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele usa a palavra aqui, prossigo. E essa palavra fazia parte do vocabulário, do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos. Então, quando ele diz aqui, eu prossigo, a palavra que é traduzida da língua grega aqui para prossigo é a mesma para persigo. Significa que ele perseguia, ele insistia, ele perseverava em algo. E ele diz aqui, eu persigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Ele está se lembrando aqui da conversão dele. Um dia ele estava na estrada de Damasco, de repente vem aquele clarão do céu, ele cai atônito, e aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte,
se revelou a Paulo ali. E aí ele está dizendo, olha, eu fui conquistado por Cristo. Ele pagou um preço que era meu naquela cruz. Ele levou sobre si o peso do meu pecado. E ele morreu, ele foi sepultado, mas nem a morte pôde detê-lo. Ele ressurgiu dos mortos. E eu prossigo crendo em Cristo até aquele dia que eu vou experimentar a plenitude daquilo que Cristo conquistou. O que Cristo conquistou? A perfeição. Ele é santo, ele é eterno, ele é justo. É essa perfeição que um dia eu terei, o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, ele chama a atenção aqui dos irmãos, ele chama novamente os crentes lá de Filipos, ele diz, irmãos, ou seja, eu não sou superior a vocês, eu sou tão igual a vocês, eu sou falho, humano ainda, não estou nesse nível de perfeição, mas meus irmãos, vocês que experimentaram a mesma fé, nós fazemos parte de uma mesma família. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Gente, eu não estou nesse estado de perfeição toda, não. Eu não sou essa pessoa perfeita, eu ainda falho. Às vezes eu ainda erro, mas eu prossigo. Ou seja, a mesma palavra repetida aqui, eu persigo. Eu continuo perseverante. Ou seja, ele está falando de um processo que acontece na vida do crente. Quando nós somos salvos, nós experimentamos a salvação. Nós somos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas nós seguimos em busca de um processo que nós chamamos de santificação. E ele chama isso aqui de perfeição. Ou seja, o nosso alvo é ser parecidos com Cristo. Cristo é esse alvo aqui. E ele diz, olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, eu não estou aqui num patamar de superioridade. Lembre-se que no capítulo anterior, nos versículos anteriores, ele dá lá o seu currículo, né? Ele fala que ele era hebreu de hebreu, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele pertenceu à tribo de Benjamim. E isso poderia soar para aquele povo assim como vanglória. Ele está ostentando tudo o que ele foi. Um judeu, né, cumpridor ali a rigor da lei. Ele está ostentando quem ele é, um homem de dupla nacionalidade. Mas aqui ele está querendo, talvez, não dar essa ideia, ter uma contrapartida. Irmãos, olha, eu não cheguei a esse nível de perfeição. Nós estamos aqui todos no mesmo patamar. Não é porque eu sou um líder, que eu fui, evangelizei vocês, preguei o evangelho, que eu estou acima de vocês. Eu não alcancei esse nível de perfeição. E ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Talvez alguém quisesse acusar a ele ali. Talvez falasse, ó, você perseguia cristãos, você matou cristãos e agora está querendo pregar aqui algo contrário àquilo que você fez. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes vêm pessoas que querem relembrar das coisas velhas, do homem velho. E essas coisas, elas ficam para trás, elas foram sepultadas com Cristo. Deus, ele nos faz uma nova criatura. E quando o apóstolo Paulo fala de esquecer das coisas que para trás ficam, não é que ele teve amnésia. Não, não é isso. Nós precisamos romper com o passado. Nós precisamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, que é viver em novidade de vida. É a nova vida em Cristo. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E por isso, ele diz aqui, olha, eu não julgo haver alcançado, mas eu esqueço dessas coisas. Isso ficou na minha velha vida. O que eu fiz no passado foi lavado no sangue do Cordeiro. Então, quem sabe você é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus. E por vezes vem o acusador da nossa alma, porque Apocalipse diz que Satanás é o acusador da nossa alma, começa a nos trazer essa lembrança das coisas velhas. Então você
se alguém chegar e falar assim, você está querendo dar um de santinho aí, mas você fez isso, aquilo outro, você diz, foi tudo lavado no sangue de Jesus. Eu fui perdoado, eu sou um novo nascido, eu experimentei o novo nascimento, eu sou nova criatura. E o apóstolo Paulo, ele diz isso. Ele diz, esquecendo, rompendo com as coisas que para trás ficam, e eu vou avançando para as que diante de mim estão. O que é isso que ele diz que são as coisas que estão diante dele? Ele fala agora, no próximo versículo, ele diz, eu prossigo para um alvo. Que alvo é esse que o apóstolo Paulo diz que ele prossegue? Ele tem em mente ali o contexto em que eles viviam. Os Jogos Olímpicos na cidade de Corinto, os Jogos Istímicos na Grécia, e ele tem em mente isso. Na verdade, os Jogos Olímpicos eram em Roma, né? E em Corinto os Istímicos. Então ele tinha isso em mente, esse alvo de um atleta que, às vezes, naquelas provas, né, de arco e flecha, acertava o alvo. Então ele diz desse contexto, ou então aquele atleta que corre para romper a linha de chegada. Ele está falando, olha, eu quero romper a linha de chegada quando eu experimentarei de forma plena, quando eu chegar na glória, o poder pleno da ressurreição. Esse é o meu alvo. E ele diz aqui, então, eu prossigo para esse alvo, no versículo 14. E ele pensa tanto nesse contexto que ele fala de um prêmio. É como se a salvação fosse para ele um prêmio, de fato. A salvação é um presente para nós. Porque o que nós merecemos, se nós violamos aquilo que é um princípio de Deus, nós merecemos a condenação. E por misericórdia, Jesus nos salvou. Então, a salvação é um presente. E o apóstolo Paulo ele está falando disso, desse poder em que ele vai romper com essa prática do pecado que nós enfrentamos enquanto estamos com esse corpo carnal, para experimentar de forma plena a glória, os galardões, o poder do alto, o novo corpo, o corpo glorificado, um novo tempo. E aí ele diz, eu prossigo para esse alvo. Enquanto eu estou aqui, eu estou nessa vida de santificação, até aquele dia que eu serei santo de forma plena, como é Jesus Cristo. E aí ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele utiliza uma palavra aqui, que é a palavra soberano, né? Deus é um Deus soberano. E às vezes eu fico perguntando por que o Senhor me escolheu para receber a Jesus como Salvador. Eu não consigo explicar. Só sei que Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas e, segundo o beneplácito de Sua vontade, Ele me escolheu. E é assim que eu percebo o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, Ele tem me chamado para uma soberana vocação. Ele diz, olha, eu sei que o meu destino deveria ser a perdição, mas por misericórdia, Deus em sua soberania me vocacionou para experimentar a salvação. E um dia eu serei como é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu vou experimentar essa santidade de forma plena, eu vou experimentar a eternidade, eu serei semelhante a Jesus Cristo. E eu prossigo para lá, nessa busca da santificação. E enquanto eu estiver aqui, eu vou perseguir nisso. Eu vou buscar de Deus sabedoria, eu vou orar ao Espírito Santo para que produza em mim o fruto do Espírito. É isso, em outras palavras, que ele está dizendo. E isso, irmãos e irmãs, nós que experimentamos Jesus como Salvador, essa é a nossa vocação, a busca de santificação. E no versículo 15 ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. O apóstolo Paulo, de novo, ele usa de ironia, né? Porque muitos daqueles cristãos da igreja lá, eles se achavam muito perfeitos, já que Cristo os alcançou. E ele pega aquele contexto e ele fala assim, olha, nós aqui, todos nós, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? Da santificação. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero deixar as práticas do velho homem. Eu quero pedir ao Senhor que molde o meu caráter
para que eu me torne semelhante a Cristo, ainda que eu possa experimentar um pouco. Jamais eu serei pleno dessa santidade. Essa santidade plena só lá na glória, mas aqui eu posso experimentar um pouco disso. Tenhamos esse sentimento, ele está dizendo, de buscar a santificação, a perfeição. E aí, ele diz, e porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Irmãos e irmãs, às vezes, dentro do corpo vivo de Cristo, os pastores têm pregado, líderes têm ensinado, mas há pessoas que ainda têm uma interpretação teológica divergente. Não dá nem para a gente dizer que é uma heresia. Às vezes é de fato uma interpretação divergente. E eu admiro a atitude do apóstolo Paulo aqui, porque de alguma forma ele está respeitando. Olha, ele falou, olha, eu estou ensinando, eu não estou me cansando de repetir o ensino aqui para vocês, mas pode ser que talvez vocês pensem de forma diferente. O ensino correto é esse. Mas se vocês querem pensar de forma diferente, Deus é quem vai esclarecer. E às vezes é assim, irmãos e irmãs, quando nós, como líderes ou cristãos, insistimos em ensinar e a pessoa, ela não quer, ela não entende. Talvez não é uma dureza do coração dela, porque ela está criando essa dureza. Talvez é uma limitação mesmo, talvez não é o momento do agir do Espírito Santo. E aí, bom, é isso, é verdade. Eu não consigo abrir a sua mente e colocar isso dentro da sua cabeça. Mas eu creio que o Espírito de Deus, um dia ele vai te esclarecer isso. Então, não tem que criar confusão, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu estou ensinando vocês, mas cada um vai interpretar aqui do seu jeito, eu não vou forçar. Mas tem uma coisa, tem uma convicção no seu coração, um dia Deus vai te esclarecer toda a verdade. E por fim, no versículo 16 ele diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É que, às vezes, dentro da igreja, há diferentes níveis de compreensão. Há pessoas que, às vezes, estão aqui há 20, 30, 40 anos participando da igreja, mas talvez ela não buscou conhecimento bíblico, não estuda a palavra, se torna um religioso, um cumpridor de rituais, vem, todo domingo está aqui, mas não aprofunda na fé. Não é que ainda não entendeu que Jesus é o Salvador, mas não cresceu. Às vezes é uma criança espiritual. E às vezes é porque ela não buscou, mas muitas vezes é porque ainda não chegou o tempo. Lembra da parábola do semeador? Que ele saiu a semear e vai produzindo, às vezes a 30, a 60, a 100 por um. Então, alguns estão já nesse nível de produzir a 100%. Outro ainda está produzindo a 30 por um. Irmãos e irmãs, nós precisamos perseverar nesse ensino, insistir na busca da santificação, porque nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre até aquele alvo da plena ressurreição, quando nós estaremos na glória com o Senhor. E eu quero finalizar, então, essa reflexão dos versículos 12 a 16 do capítulo 3, refletindo aqui sobre algumas verdades que eu e você, como igreja, precisamos aplicar na nossa vida. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas nós precisamos perseverar na vida de santificação. Não podemos ser acomodados com as práticas do velho homem. Sempre há algo que nós notamos na nossa vida que precisa de transformação. Todos os dias eu percebo áreas da minha vida que precisam de conversão. E o cristão ele deve ser um inconformado com essas áreas. Se nós pecarmos, nós temos um advogado, mas eu tenho que falar, Senhor, eu não quero recorrer ou incorrer nos erros que eu já cometi no passado. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele disse, olha, o pecado que eu não quero cometer, esse é o que eu mais cometo. E aquilo que eu não quero é o que eu mais faço. Então, nós precisamos ter em mente esse processo da santificação. Nós precisamos entender que esse processo só vai terminar de forma plena quando nós estivermos na eternidade com o Senhor Jesus. Mas, de uma forma progressiva, eu e você já podemos experimentar um pouquinho do que será pleno na eternidade. Então, prossigamos para esse alvo, perseveremos
nesse alvo. Quem sabe você é um crente que está há bastante tempo na Igreja de Jesus, mas você tem se conformado com o ensino raso. Quem sabe é tempo de voltar para o Senhor e buscar esse conhecimento. Olha, a igreja voltou agora na terça-feira com tantos ensinos, novos cursos. Na área de família nós temos dado aqui tantos cursos. Como as pessoas que procuram têm crescido espiritualmente. Então não seja conformado de como você era, porque tem gente que está aqui há tanto tempo ou está na Igreja de Cristo, em qualquer outra denominação, mas a vida dele é tão velha como antes. Então precisa de um posicionamento. E talvez esse texto seja um alerta para o nosso posicionamento dessa vida de santificação. E todos nós devemos então almejar, desejar a plenitude do Espírito. Não deixar que as adversidades da vida, outros ensinos falsos que podem surgir, porque direto nós temos visto aí, são novas seitas que surgem, são novos ensinos que surgem. Nós não vamos negociar esses princípios da palavra, nós vamos perseverar neles, por adversas que sejam as situações, a Bíblia vai ser sempre o nosso manual. Nós temos visto muitas igrejas, né, cheias, muitas pessoas frequentando as igrejas. O povo evangélico tem crescido muito, mas infelizmente nós não temos visto muito essa santificação. Irmãos e irmãs, queiramos ser parecidos com Jesus, que nós sejamos essa igreja que vai revolucionar o mundo, que vamos influenciar o mundo. Nós vamos no contratempo, na contramão do sistema, mas nós vamos perseverar firmes no Evangelho, ainda que, como o apóstolo Paulo, seja necessário ir para a prisão. Nós vamos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Desejo do meu coração é que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família, e que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, encontre lugar no seu coração. Fique na paz dele.